Graça e paz, bem-vindos a mais um momento de devocional, mais um momento em que nós podemos ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa para que o Seu Espírito nos guie nessa jornada, para que nós possamos aprender mais de Ti, para que isso possa edificar a nossa vida, para que isso possa fazer com que nós nos pareçamos mais com Cristo. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em Ruth 2. Ontem nós lemos o comecinho da história de Ruth, em que existia Noemi, que era uma israelita que morava em Moabe. Ela tinha casado com Elimeleque, que era o marido dela, e tinham dois filhos que se casaram com duas moabitas. Em determinado momento, Elimeleque morre e, em seguida, 10 anos depois, os filhos de Noemi morrem e ficam Ruth e a outra nora de Noemi sozinhas. Então temos que lembrar que na situação em que elas estavam, em que o marido era o responsável por trazer o sustento para casa, então essas mulheres ficam sozinhas. Noemi decide voltar para Israel, para Judá, e fala para Ruth e para outra nora dela voltarem para Moab, para casa da família delas, porque ela não poderia fornecer outros maridos para ela. Mas Ruth decide ficar com Noemi, a outra nora volta para casa dos pais dela, muito tristes, mas e ficam as duas, Noemi e Ruth. As duas voltam e é no tempo de colheitas, e nossa história continua a partir daí. Que diz o seguinte: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Lembra que quando nós vimos no Antigo Testamento que existiam leis que falavam para os israelitas deixarem, não colherem tudo que eles tinham, mas quando eles forem fazendo a colheita, eles irem deixando, na verdade sempre ia deixando, né? Alguma coisa que sobrava. A lei falava assim: não passem novamente para colher aquilo que sobrou, deixe para as viúvas, deixe para os órfãos, deixe para aqueles que estão com necessidade. E é justamente para essas pessoas, Noemi, Ruth, essas pessoas que acabaram por infelicidade da vida, perdendo aquela fonte de sustento e precisavam depender dos outros. Então Ruth estava indo para o campo ver se alguém deixava espigas para que ela pudesse colher. Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, filho. Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher as espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com você. Boaz, um homem aí que tinha Deus no coração, que abençoava os outros quando chegava. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte dos campos estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez.
Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem cair para que ela as recolha, não a atrapalhe. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e a tarde toda. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Lembra que eu falei que quando uma mulher perdia o marido, o irmão do marido deveria resgatar a noiva, ou seja, tomar ela como esposa para que ela pudesse continuar a dar descendentes para ele? No caso, Boaz era, se não, quem morreu não tivesse irmão, o parente mais próximo poderia fazer esse resgate. E Ruth foi acabar bem na terra de quem era o resgatador da família, porque Boaz era essa pessoa, era o parente mais próximo que poderia resgatar Ruth. Ruth, a Moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: Senhor, a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui essa noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: Traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito,
e acrescentou: Ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com ele. Em seguida disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que deveria falar com você a esse respeito para que você a resgatasse. Para que você a resgate, no caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgataria a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Deste modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança da família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: Compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui, na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: Somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. É interessante que essa bênção que as autoridades da cidade dão para ele são como se fosse uma profecia, porque realmente de Boaz e de Ruth saem a Jesus. Eles são os ancestrais de Jesus. Então, realmente foi uma bênção aqui, uma bênção com caráter profético. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Entre as mulheres da cidade, então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto do peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Aqui Davi, que será o próximo rei de Israel. Toda essa história, toda essa providência, tudo isso que Ruth e Noemi passaram, foi também o plano de Deus para que o rei de Israel viesse logo, ou também Jesus viesse
E não só desse lado, porque quem casa com Obed é a prostituta Raabe, que foi resgatada lá da muralha de Jericó. Então, você vê que Deus teve um plano para pessoas específicas, para que tanto viesse Davi, que iria trazer uma salvação, iria trazer paz para o povo de Israel, das nações ao redor, um rei que era segundo o coração de Deus, e que iria trazer de novo Israel, que estava se desviando. Nós vimos lá nos livros de Juízes que as tribos de Israel estavam se distanciando do Senhor. Davi é esse rei que vem trazer de volta o povo para perto de Deus. Então, nós vemos aqui nessa história de Ruth a grandeza do Senhor, os planos maravilhosos do Senhor. João 4, 43 até o 54. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: Ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: Seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Salmo 105, 16 até o 36. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo, e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por suas ordens, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva, e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por suas ordens, vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens, devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Aqui é um ótimo resumo da história do Egito e é uma explicação também do que aconteceu com José e do que aconteceu com o povo de Israel desde que entrou no Egito através da vida de José e a libertação que eles receberam através de Moisés. Provérbios 14, do 26 e 27.
Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que acham morada e abrigo no seu coração. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, de estar contigo. Abençoa para que nós possamos continuar meditando, para que essas palavras continuem ecoando em nossos corações. Nos abençoa nesse dia para que nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres sejam abençoados, guiados e guardados por Ti. Que o Senhor seja o nosso guia, nosso protetor, nosso abençoador. Vá à nossa frente em todas as nossas batalhas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que eles venham se recuperar, para que eles venham receber do Teu Espírito, do Seu poder e para que eles possam testemunhar a cura que o Senhor trouxe para eles. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra portas de empregos, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor traga prosperidade para os teus servos, para que eles possam utilizar esses recursos para a expansão do teu reino e para que o seu nome seja conhecido. Continua conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere, que você não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.